Olá, turma! Alunos do terceiro ano, estão bem? Se cuidando? Eu espero que sim. Vamos para a nossa aula de português de hoje. Nós vamos primeiro corrigir as nossas atividades, que a prof passou para vocês da aula anterior, e depois vamos dar sequência ao assunto de hoje, certo? Vamos lá então. Pegue o seu livro de português, vamos abrir na página 80 e corrija as suas atividades, certo? Mas lembrem-se, gente, a forma como a prof sugerir a resposta aqui não é a forma como vocês deverão estar escrito rigorosamente no livro de vocês, tá? O que vocês têm que analisar é a forma e a mensagem que vocês quiseram transmitir. Não precisa ser exatamente com as mesmas palavras, mas pode ser que você escreveu de uma outra forma, mas com o mesmo sentido e com o mesmo significado, tá bom? Vamos lá, então. A questão a primeira atividade era para a gente conversar, referente aos poemas visuais que nós vimos, né, na aula passada. Então, falando um pouquinho sobre eles. Que partes do relógio o poeta usou para escrever o poema? Ele usou os ponteiros, como nós vimos lá no poema anterior, do relógio, né? B. Por que a hora demora para se mover? A hora demora para se mover porque anda bem devagar. Seu ponteiro é o mais lento de todos, que leva 60 minutos para dar uma volta completa. Letra C. Por que o minuto não precisa correr, nem se arrastar? Porque o seu ponteiro é o mais lento que o do segundo e mais rápido que o da hora, então ele está ali no meio. Letra D. Por que o segundo é mais rápido que todo mundo? O segundo é mais rápido que todo mundo, porque seu ponteiro é o que leva menos tempo para dar a volta completa no relógio, certo? Esse era para a gente conversar, para vocês terem em mente o sentido que o autor quis dar ao poema, colocando essas imagens visuais transformadas em poema, certo? Vamos lá então, número 2. Era para vocês lerem o significado das palavras entre e lugar e explicar por que o minuto está no entre lugar. Então, vamos ver o que vocês deveriam responder. Porque o minuto ocupa o espaço no meio do ponteiro, da hora e do segundo. Então, se vocês disseram que ele está no meio do ponteiro do minuto e do segundo, também está correto, tá? Da hora, né? Desculpa, não do minuto. Ele é um minuto. Número 3. Observe o poema 2. O poema 2, deixa a professora conferir aqui, era o da xícara, certo? Só para a gente lembrar. Então, que imagem ele forma? Ele forma a imagem de uma xícara de café quente fumegando, ou seja, saindo fumaça. Letra B, vapor, né? O que o poeta fez para dar essa forma ao poema? Ele compôs ou escreveu as palavras de modo que dessem forma a esse poema, ou seja, ele organizou as frases e palavras em forma da xícara quente, com café quente, né? Número 4. Era para vocês relerem os versos do poema 2 e relacionar os desenhos com o que ele representa no poema. Então, na tarde fria de junho, está representando a fumaça, o cheiro, o barulho do café quente, do café descendo quente. Existe coisa mais gostosa? Esse verso está representando a xícara. Se você fez dessa forma, ligou corretamente. Coloca um certinho aqui para vocês, tá? Número 5. Na segunda parte desse poema, há um sinal de pontuação. Letra A. Que sinal é esse? Sinal de interrogação. Isso mesmo. Letra B. Para que esse sinal é usado? Nós usamos o sinal de interrogação, que é esse aqui, para quê? Para marcar frases interrogativas, ou seja, fazer uma pergunta. E letra C, que parte da xícara ele está representando?
Com esse sinal de pontuação, o poema representa a asa da xícara, certo? Número 6. Releia o poema 3. O poema 3 era o poema do carretel, de linha e também de uma agulha, né? Se vocês conseguiram analisar. E a letra A pergunta para nós: que imagem é formada pela palavra linha, grifamos, né? Entre a palavra carretel. Que imagem que ficou entre linha e carretel? Vamos ver o que vocês responderam e o que o livro sugere. Entre a palavra linha e a palavra carretel, nós temos um carretel de linha. Ou seja, é aquela parte, deixa eu tentar explicar para vocês assim. Se vocês não viram ainda, mas eu acredito que o pai e a mãe talvez viram, né? O carretel, nós temos um rolo, que ele é formado assim e assim, mais ou menos assim, né? Aqui está enrolada toda a linha. E essa parte aqui, então, nós chamamos de carretel. Lá no poema, essa parte aqui está em negrito e está escrito carretel. Aqui também, carretel. E aqui no meio, para representar as linhas enroladas, está escrito linha, 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 certo? Vocês podem voltar e analisar. Então, para representar o carretel, ele coloca, então, as palavras linha entre as palavras carretel, ok? Então, a imagem de um carretel de linha. Letra B. Que imagens são formadas pelas outras palavras do poema? Nós temos também a imagem da linha e da agulha, certo? Que vocês veem que a linha sai daqui e ela vai, e até o momento tem uma outra palavra em negrito, que está representando agulha, certo? Então, aqui a linha sai fazendo os movimentos, né? Durante a costura, que é aqueles movimentos. Legal, né? Isso é muito legal. Vamos, então, seguindo adiante. Vamos apagar os desenhos da prof ali. A número 7 era para vocês assinalar as alternativas em relação aos poemas lidos. Então, ficou assim. As alternativas verdadeiras somente, né? Os 3 poemas são visuais. Os 3 poemas apresentam versos e rimas. Os 3 poemas tratam de objetos do cotidiano. São essas as questões corretas, tá? Aqui uma resposta pessoal. De qual dos 3 poemas você gostou mais? E por quê? Tá? Eu acredito que vocês gostaram mais da xícara. Tô certa? Gostaria de saber. Vamos lá, então, seguimos adiante. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, certo? Corrigimos as atividades da aula passada. Vamos, então, para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre gênero do substantivo. Isso mesmo. Nós já aprendemos em outras aulas passadas o que significa ou o que abrange a classe dos substantivos, vocês lembram? Substantivos é a classe de palavras que nomeiam os seres em geral, né? As emoções, os objetos, as cidades, as pessoas, as frutas, os animais, em geral. Só que nós aprendemos também que os substantivos, eles são classificados, eles são organizados, digamos, em caixinhas, né? Então, nós aprendemos também que podemos organizar os substantivos em geral em substantivos próprios e comuns. Os substantivos comuns são aqueles que nós não iniciamos com letra maiúscula. E os substantivos próprios é aqueles substantivos comuns que receberam um nome próprio e que nós escrevemos com letra maiúscula, certo? E hoje nós vamos aprender uma outra coisa sobre os substantivos. Isso mesmo. Nós vamos falar bastante sobre substantivo ainda. Nós vamos ver o que é gênero. Gênero. Terceiro ano. O gênero do substantivo está indicando para nós que qualquer substantivo pode ser masculino ou feminino.
Isso mesmo que vocês ouviram. Os substantivos podem ter gênero, prof. Eles podem ser masculino, feminino? Sim. Todos os substantivos, alguns deles não, mas a maioria deles eles possuem um gênero, ou eles são masculino ou são femininos, tá? Vamos observar algumas questões aqui para a gente conseguir identificar? Então vamos lá, vocês já podem ir fazendo ali no livrinho de vocês, tá? Número 1. Leia a tirinha e observe os substantivos em destaque. Nós temos aqui substantivos em destaque que estão em outra cor: dinheiro, compras e mamãe, certo? Antes de respondermos essas questões aqui, eu quero ir com vocês para essa parte aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura dela, para a gente conseguir compreender e saber o que nós vamos responder lá em cima, tá bom? Então vamos lá, ó. O substantivo apresenta dois gêneros, masculino e feminino. O substantivo masculino, quando é possível usar os artigos o, os, uns antes dele, certo? Então vou explicar para vocês essa parte aqui. Além daquela forma que nós temos de identificar um substantivo quando ele termina com o, quando ele termina com a, por exemplo, né? Bola. Eu escrevi bola. Terminei a minha palavra, meu substantivo com a, então quer dizer que é um substantivo feminino. Agora eu vou escrever aqui um bem parecido, só que ele vai ser masculino. Ó, bolo. Escrevi aqui bolo. Esse é masculino, esse é um substantivo feminino. Por quê? Eu analiso a última letrinha. Se tem o, é masculino. Se tem a, é feminino. Certo? Só que agora nós vamos aprender um outro método de identificar. Já que nós aprendemos quais são os artigos, vocês lembram dos artigos? Nós aprendemos junto com o substantivo. O, os, a, as, uns, umas e uma. Certo? Esses são os artigos. Então, nós podemos identificar também um substantivo observando o artigo que vem antes dele. Por exemplo, na frase. Eu vou escrever a bola é da menina. Então, eu vou colocar aqui a bola. Artigo a bola é da menina. Agora, eu vou dizer que o bolo estava gostoso. Então, eu vou colocar aqui artigo o bolo estava gostoso. Eu coloco o, por mais que no final também tenha o. Então, eu consigo identificar um substantivo, se ele é masculino ou feminino, de duas formas. Observando a letra final, mas tem substantivo que não tem a letra final. Então, eu faço o quê? Eu observo o artigo que vem antes dele, tá? Existem os artigos que são definidos, que é a, as, o, os, uma e umas, e os artigos indefinidos, que são e uns, porque aí você não está se referindo a um substantivo em si, você está se referindo a um avião, pode ser qualquer avião. No caso do uns também, não é um gibi específico, é uns gibis, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos observar aqui o substantivo, os exemplos, né? Exemplo, então, de substantivos masculino com artigos masculinos. O dinheiro, os quadros, um avião, uns gibis. Já o substantivo é feminino, quando é possível usar os artigos a, as, uma, umas antes dele. Exemplos: a mamãe, as cabeças, uma blusa e umas moedas. Então, além de identificarmos o gênero, que é para nós identificarmos se é masculino ou feminino, nós também devemos saber identificar o número. Isso mesmo. Outra coisa importante. O número é o quê? Plural e singular. Vocês lembram disso? Meu Deus do céu, peraí. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Plural e singular.
O substantivo está no plural quando nós temos mais de um elemento, certo? No singular, quando nós só temos um dele, só um elemento, ok? Quais artigos nós podemos utilizar para representar o substantivo no plural? Os, os, uns, as e umas. No singular, artigo o, uma e a, ok? Então, vamos lá. Agora vamos para as atividades. Seguimos adiante, então. Identificamos as palavras que estão aqui em destaque. Letra A, sublinha a palavra que vem antes dos substantivos destacados. Vocês vão sublinhar, ó. Que palavra? Aqui do dinheiro, o, compras, as e mamãe, a. Letra B, qual desses substantivos é masculino? Vocês vão analisar não somente o final, ó. Por exemplo, aqui, mamãe não tem, não é a e nem o no final. Então, vocês vão ter que identificar como? Olhando o artigo, certo? A mesma coisa com compras. A mesma coisa aqui com o dinheiro vocês conseguem, mas analisem também o artigo. Letra C. E quais são substantivos femininos? Respondam aqui embaixo. Letra D. Como você descobriu essas respostas? Então, essas respostas que não tinham o substantivo com a letra, o final A e nem com o final O, como que vocês sabiam de qual gênero ela pertencia? Tá? Essa é a pergunta para vocês. Mais atividades, então. Número 2. Escreva o nome da figura, depois marque M para o substantivo masculino e F para o substantivo feminino. Então, vocês vão escrever aqui o nome do substantivo e aqui vocês vão colocar F ou M, se for masculino, M, se for feminino, F, ok? 3. Leia as frases e observe os substantivos destacados. A vaca é um animal dócil. A madrinha da titia está doente. A porca amamenta os filhotes. A galinha cacareja depois que bota um ovo. Copie somente os substantivos femininos e na frente escreva os masculinos correspondentes. Veja o exemplo. Então, pegou daqui, ó, vaca. A vaca. E aí, ele escreveu o substantivo e na frente escreveu o masculino correspondente desse substantivo aqui. Então, vaca, qual é o masculino de vaca? O boi. Aí, vocês farão também com a madrinha. Aí, vocês escrevam madrinha aqui, que é feminino, e depois o substantivo masculino. E assim por diante, tá? Se vocês não irão escrever a palavra animal, filhote e ovo, tá? Mas o resto vocês irão escrever todas elas. E depois colocar um exemplo de masculino para o substantivo feminino da frente. O desafio da abertura. Torne as afirmativas verdadeiras ou falsas, conforme indicado usando o nome dos substantivos que você encontrou no diagrama da abertura. Então, vocês vão voltar lá na imagem de abertura de vocês e vão colocar aqui. A é um substantivo feminino e é ruim de sentir. A o quê? Pode ser 2 substantivos que vocês têm lá que vão se encaixar com esse artigo e com essa frase. Pode ser tanto a raiva ou a tristeza. Então, vocês vão escolher, tá bom? Aí, vocês vão fazer com a seguinte também. O é verdadeira, né? Essa afirmação é verdadeira. Mais uma afirmação verdadeira. O é um substantivo masculino e é bom de sentir. O que, tá? Essa já é uma afirmativa falsa, mas vocês vão completar aqui com o substantivo que está indicando aqui, certo? Muito bem, gente. Por hoje é só, alunos.
Vamos agora aguardar vocês realizarem essas atividades. A prof deixou para vocês, lá nos slides de hoje da aula, mais uma atividade extra para reforçar esse assunto. E façam com atenção e até a próxima aula. Um beijo gigante da Prof. Neia.